Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou um professor tradicional da filosofia ou cultura de Telema e eu estou fazendo alguns áudios sobre um livro que eu estou escrevendo, As Árvores da Eternidade. Eu agora estou fazendo esses áudios sobre o culto de Lã, que é um tema que eu venho tratando no capítulo 5 da primeira parte desse livro. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos estudar experimentando a energia ofidiana no culto de Lã. Vamos começar. Durante algum tempo, eu pude avaliar os relatórios e diários mágicos de vários membros associados da loja Shaitan Ivaz. Como falei anteriormente, nós utilizávamos inúmeras liturgias telêmicas no caminho de aprendizado e trabalho mágico espiritual com o culto de Lã. Os rituais de Telema, como o ritual da Estrela de Sangue, ritual Regule, Safira Estrela e o ritual Pirâmides, foram utilizados de maneiras distintas em diferentes contextos ostensivamente. Eu pude colecionar relatos das sensações experimentadas pelos associados que executavam estes rituais telêmicos em conexão com o culto de Lã. Exemplos. Durante a prática do ritual Rubi Estrela, antes de entrar no ovo, senti uma energia poderosa subindo pelas minhas costas e arrepiando a minha nuca. Durante a missa, uma referência ao conúbio sexual no culto de Lã, eu senti uma espécie de energia que circulava o templo e após a execução do ritual me senti energizado. Ao praticar o ritual da marca da besta, comecei a sentir uma espécie de força que me acompanhou por toda a experiência. Esses são alguns dos relatos apresentados em inúmeras circunstâncias, em inúmeros relatórios dos membros que praticavam o culto de Lã da loja Shaitan Ivaz. Essas são algumas das inúmeras referências à corrente ofidiana ou força mágica permeando a ritualística do culto de Lã, que encontrei nos diários de membros da loja. E é bem interessante notar que esse poder dos rituais telêmicos tem sido identificado de inúmeras maneiras pelos alunos em seus relatórios, o que reflete o caráter universal dessa força que tem sido descrita por inúmeras culturas religiosas sob uma diversidade ampla de nomes. Sob certo sentido, o importante nos rituais e na magia como um todo é a experiência direta dessa corrente ofidiana experimentada durante o culto de Lã. Essa experiência, por outro lado, é de característica individual. No entanto, podemos verificar algumas características nesse conjunto de experiências individuais que são universais. Em outras palavras, embora a experiência individual seja intransmissível, existem algumas que são descritas exatamente da mesma maneira por todos que passam pelo processo de experimentação.
Uma delas é, por exemplo, a sensação de calor. No conjunto de sinais mágicos, palavras de poder, invocações, conjurações, etc., os membros da loja relataram um tipo incomum de queimação. Isso é uma clara indicação de que a energia mágica ofidiana que alimenta o ritual com lã foi consideravelmente acessada. Nós encontramos um paralelo para essa experiência na noção hindu de tapa, termo sânscrito que se traduz por queimação e se refere a um conjunto de austeridades cujos propósitos são levar o praticante a um alto nível de purificação. E embora muitos telemitas tenham aversão a uma prática espiritual disciplinada, nós encontramos paralelo a esse conceito em Os Livros Sagrados de Telema. Citação: da mesma forma, no alambique desta alquimia espiritual, se o zelator soprasse o suficiente nessa fornalha, todos os sistemas da Terra seriam consumidos no conhecimento único. Aleister Crowley, Liber Portalucis. Essa queimação, que indica o acesso à corrente ofidiana do culto de lã, pode produzir uma quantidade considerável de suor. Isso é facilmente sentido por qualquer um durante as práticas de pranayama. Um tipo de queimação que os místicos têm identificado como calor serpentino ou queimação espiritual que produz grande quantidade de suor. Citação: se o pranayama for corretamente executado, o corpo antes de tudo se cobrirá com suor. Este suor é diferente em caráter daquele habitualmente induzido pelo esforço. Se o praticante esfregar este suor inteiramente em seu corpo, ele irá fortalecê-lo bastante. Aleister Crowley, em Liber Vel Spiritus. Esse suor é mencionado em O Livro da Lei, como demonstrado acima, mas também está implícito na missa gnóstica quando o sacerdote diz: então o sacerdote respondeu e disse para a rainha do espaço, beijando suas amáveis sobrancelhas, e o orvalho de sua luz banhando seu corpo inteiro em um doce cheiro de perfume de suor. Ó noite, única, contínua do céu, que seja sempre assim, que os homens não falem de ti como uma, mas como nenhuma, e que eles não falem de ti de modo algum, visto que tu és contínua. Nesse momento, na missa gnóstica, toda a congregação, o diácono e as crianças se ajoelham em adoração com as mãos elevadas como flamas iluminadas, o tapa ou queimação espiritual através do qual a aspiração do sacerdote o leva a rasgar o véu. Na prática, as pernas podem formigar, o corpo pode desfalecer ou experimentar um tipo peculiar de torpor, às vezes taquicardia e calafrios, uma sensação de leveza, etc. Inúmeras são as formas pelas quais os telemitas têm associado a forma mágica nos ritos de Telema. O Livro da Lei diz: sabedoria diz, seja forte, dessa forma tu podes suportar mais prazer. As distintas maneiras como os membros da loja identificam a corrente ofidiana no culto de lã não excluem umas às outras. Calor, calafrio, impulsos elétricos, tremores, etc. São experiências particularmente sensoriais e viscerais conectadas com a energia ofidiana. Mas existem outras formas mais sutis e efetivas de passar por essa experiência, e isso dependerá da qualidade e purificação da mente e do psicossoma de cada um.
Por exemplo, é comum sacerdote e sacerdotisa sentirem uma espécie de expansão da consciência durante a prática sexual e a projeção dentro da cápsula oval de lã. Muito bom. Essa foi mais uma etapa. Se você está interessado em aprender o culto de lã, me escreva que nós conversamos. O culto de lã é um culto aberto e eu tenho coletado algumas experiências. Se você já tem alguma experiência com o culto de lã e gostaria de trocar umas ideias, de conversar sobre o assunto, até mesmo estar recebendo algumas instruções interessantes para você colocar em prática, me escreve que eu tenho o prazer de te responder. Amor é a lei, amor sob vontade.